Já estamos de volta com o seu programa Estudo Vida e agora nós vamos fazer uma viagem até Roraima, porque o quadro de toque pode evoluir tanto em pessoas que não saem de casa pelo medo de pegar doenças na rua. Vamos ao vivo até Roraima com a repórter Larissa Dairaba, que vai falar sobre como este quadro pode ser revertido. Bom dia, Larissa! De vida. Hoje aqui em Roraima o dia amanheceu lindo e nós vamos dar continuidade ao tema de vocês, falando sobre o que é o transtorno obsessivo compulsivo, mais conhecido como TOC. Quem está aqui com a gente é a psicopedagoga Jussara Barbosa. Bom dia, doutora. Doutora, fala pra gente o que é o TOC. Bom dia. O TOC, ele é caracterizado por uma série de obsessões e compulsões que acaba interferindo na rotina de uma pessoa, né? Ao ponto que ela acaba tendo mais necessidade em ter atenção a essa rotina do que propriamente ao seu cotidiano. A gente estava conversando aqui nos bastidores da relação disso com a ansiedade, né? Que a pessoa ela sente uma necessidade de realizar aquele ritual para se sentir melhor, mas acaba agravando o caso. Sim, é verdade, porque quando a pessoa desenvolve obsessões, né, ela acaba querendo abaixar uma determinada ansiedade. Por exemplo, é o caso da pessoa que volta várias vezes para ver se trancou a porta de casa antes de sair. Mesmo tendo certeza, ela retoma por insegurança para ver se está correto ou não. Meu Deus, eu tenho toque. Não, doutora, mas a gente estava falando, fora esse, quais seriam outros sintomas da doença? Lavar as mãos em excesso. Geralmente está ligado, há uma diversidade de sintomas, na verdade, né, de características. Mas assim, o que a gente percebe que causa sofrimento. Né? Você lavar as mãos por um hábito de higiene é diferente de ter a necessidade de lavar a mão constantemente porque você não quer ou corre-se o risco de se contaminar. Né? Então você começa a ter aversão a pegar objetos, a cumprimentar às vezes as pessoas, de uma forma que gera um transtorno em você emocional e de insegurança, porque você deixa de fazer naturalmente, de participar naturalmente do teu cotidiano, porque você tem medo de se contaminar. Eu li também a respeito disso, falava justamente que teria o toque propriamente dito e teria, eu esqueci a denominação, mas seria um caso clínico, que a pessoa ela teria o toque, mas que não interfere tanto na rotina, não seria tão grave. Bom, na verdade, todos nós temos alguns comportamentos que repetimos no decorrer do dia. Fazemos alguns rituais, temos alguns rituais que não interferem na nossa rotina, mas que nós gostamos, de determinada cor, de um determinado dia da semana, de um número da sorte. O que acontece no TOC, quando desenvolve esse transtorno, é que a pessoa passa a viver em função desses rituais, com a sensação de que se ela não fizer um ritual, algo de desagradável, de ruim, irá acontecer. Então ela começa a gerar uma ansiedade que interfere diretamente no seu sistema nervoso, e ela não consegue mais conviver de uma forma satisfatória, gerando outros problemas, inclusive familiares. Diminui o convívio, né? Doutora, fala pra gente agora justamente dessa questão do convívio. Tem pessoas que já não saem de casa em função do toque, já não apertam as mãos, que tem aquele distanciamento. O que deve ser feito nesses casos? Bom, deve-se imediatamente procurar a ajuda de um médico psiquiatra. Né? Além do médico psiquiatra, é preciso que faça terapia, porque você precisa relacionar o que é o toque, se diferenciar do transtorno. A pessoa precisa se diferenciar do transtorno. E entender que essa necessidade é uma necessidade por conta do transtorno que está sendo desenvolvido ali, que muitas vezes é desencadeado por uma situação de estresse, é desencadeado por uma questão do próprio ambiente, quando há um predisponente genético na família. Então, é preciso ficar muito atento a qualquer sintoma. Nós percebemos muito o desenvolvimento na adolescência, é onde a gente percebe. Outra coisa que a senhora falou agora para encerrar é justamente, existe algum motivo, existe alguma causa genética, ou a pessoa nasce com isso? Olha, há uma questão genética, sim, um predisponente não necessariamente irá desenvolver o transtorno, mas geralmente a gente percebe que diante de uma situação de estresse, de ansiedade,
você acaba desenvolvendo. Então, tem um predisponente do ambiente que acaba interferindo e desenvolvendo quando você tem um predisponente genético. Obrigada pela sua participação, doutora. E sobre o toque, gente, ainda tem muitas coisas que podem ser faladas. Você que vê alguém da sua família ou que tem um diagnóstico, está vendo aí que está indo por esse caminho, procura mais informações, porque é realmente uma coisa que as pessoas levam como brincadeira, mas pode ser uma doença muito séria, um transtorno muito sério. Nós ficamos por aqui. Em Roraima eu vou procurar também um terapeuta, né? Descobri que eu sempre checo a chave, isso é um problema. Mas aí, Nádia, nós voltamos com você. Tenham todos um ótimo dia. Larissa, obrigada pela sua participação. E como nós estávamos conversando aqui, inclusive eu até pensei nisso, quando a gente começa a ter contato com esses assuntos de saúde, bem-estar, e nesse caso os transtornos, a primeira pergunta que a gente se faz: será que eu tenho toque? Será que eu tenho mania? Será que eu preciso de ajuda? Verdade. Será que eu não sou um desses? Isso é normal, né, doutora? Nós temos algumas manias, nós temos alguns esquecimentos por conta da situação, né, do cotidiano, mas a partir do momento que eu estou sofrendo, que outras pessoas sofrem e que aquilo existe várias vezes, né, eu preciso de me libertar, né, daquela situação, e por várias vezes eu repito aquele hábito, aquele gesto. Então, já é preocupante. Então eu posso falar para Larissa que está nos assistindo direto aí de Roraima. Você não tem toque, viu? Todos nós temos alguma mania, mas a gente tem que observar se essa situação vai evoluindo. Doutora, tem uma participação aqui através do nosso WhatsApp que veio lá de Ji-Paraná, Rondônia. Quem mandou pra gente foi o Luciano. Luciano, um beijo para você, obrigada pela participação. E ele diz assim: parabéns pelo programa, sempre com entrevistas proveitosas. Adoro assistir vocês todas as manhãs. A gente espera, né, doutora, que a gente consiga levar informação, orientação para cada vez mais as pessoas buscarem realmente um tratamento, né? Não terem vergonha. Isso é necessário, porque existem pessoas que depois de 10 anos, no Brasil o índice geralmente é de 10 anos que se passa, que eu percebo a doença, e depois de 10 anos é que eu tenho coragem de buscar atendimento. E aí a coisa já está bem complicada. E já que nós estamos falando a respeito desse tempo, da percepção da doença até o seu diagnóstico, nós vamos fazer uma viagem virtual até Mato Grosso, a cidade de Sinop. Como eu estava falando para a doutora, a nossa produção estava muito empenhada em relação a este assunto. Queríamos histórias diferentes. E, inclusive, eu gostaria de parabenizar o nosso editor, o Carlos André, que teve a iniciativa e falou com uma moça que passou por um tratamento e hoje ela se diz curada. Eu vou pedir para a nossa produção colocar o nosso vídeo da Tamara Andrade. Ela vai falar um pouquinho para a gente a história dela. Oi pessoal, meu nome é Tamara, eu sou acadêmica do curso de Psicologia de uma cidade do interior de Mato Grosso, chamada Sinop. Eu tô aqui para falar para vocês um pouco da minha experiência com o toque. O meu toque se manifestou na infância e na adolescência até os 20 anos e só parou depois que eu comecei o tratamento. O toque geralmente ele começa na infância, mas a gente não percebe, e eu também não percebia. Eu sempre achava que eu era esquisita, estranha, que eu tinha comportamentos que não eram normais, pelo menos as outras pessoas não faziam e eu fazia. E eu só descobri isso depois que eu procurei a ajuda de um psiquiatra. Depois que eu comecei o tratamento, eu melhorei muito. E assim, os meus comportamentos eram de lavar o pé excessivamente, escovar os dentes, achar que ia ser infectada por bactérias, não confiar nos meus próprios pensamentos, por exemplo, conferir o dinheiro que eu tinha acabado de colocar na carteira e eu tinha dúvida se eu tinha mesmo colocado ele lá. Também tomar água antes de dormir, muita água antes de dormir. Por exemplo, eu tomava água até cair na exaustão, assim, eu pensava que eu ia morrer dormindo, eu tinha medo, pensamentos blasfêmicos, sabe? Isso me incomodava muito, porque o toque, quem tem toque sabe que a gente não controla o nosso próprio pensamento e a gente acaba sendo escravizado por isso. E aí, quem tem toque e não procura ajuda, não tem uma qualidade de vida adequada.
E eu só fui melhorar depois que eu procurei a ajuda de um psiquiatra. E eu faço uso de medicamento até hoje, eu não vou ter que tomar para sempre, mas eu faço acompanhamento psiquiátrico e psicológico e indico para quem também tem esse problema que procure ajuda. O psiquiatra vai te passar um remédio que a sua qualidade de vida vai melhorar de uma forma assim absurda, sabe? Você não vai mais ter esse problema. E a psicoterapia, ela vai te ajudar a lidar com esses seus pensamentos, a lidar com tudo que o toque traz. Você vai aprender a se controlar melhor. Porque quando a gente está doente, a gente quer ficar bom, mas a gente tem a resistência de achar que psicólogo e psiquiatra é só para louco. Mas realmente não é, a gente tem que quebrar esse tabu e eu aconselho a vocês a procurarem ajuda, porque se vocês têm toque e não têm ajuda de profissional psicólogo e nem o psiquiatra, vocês não têm uma melhor qualidade de vida, vocês não sabem o que é viver em paz. Bom, obrigada, Tamara, pela sua participação. Você pode estar nos assistindo nesse momento através da internet, tanto do site quanto os outros canais também. Então, muito obrigada para todos que estão nos assistindo de Mato Grosso. Adoramos o depoimento da Tamara. Muito bom. Doutora. Um depoimento que a gente consegue perceber que tem força de vontade, que gostaria de ajudar o próximo. E foi essa forma que ela encontrou de falar com a nossa produção, já que ela não tinha Skype, a gente não conseguiu fazer essa conexão ao vivo. Então, realmente, precisa de um tratamento, precisa de uma ajuda, porque a gente não vai conseguir se curar, tirar esses pensamentos, como ela falou, que atrapalha a qualidade de vida, né? Ela foi muito feliz nessa descoberta, nessa busca, né? E muitas vezes a família ou os amigos dizem que são bobagens, né? Então, quanta bobagem, para que você está fazendo tanta bobagem, né? E não é. Existe um sofrimento muito grande, existe um desgaste físico, existe o isolamento dessa pessoa. Então, são situações muito difíceis e fora do controle. Se não buscar ajuda, se a família não se empenhar, os amigos não se empenhar, dificilmente a pessoa vai conseguir sair sozinha. Então é importante que tenha essa ajuda. Agora, nesse caso, doutora, da Tamara, ela conseguiu fazer a psicoterapia e também esse acompanhamento com o psiquiatra. Mas existem alguns casos que só com a psicoterapia a gente já consegue melhorar? Existem. Quanto mais cedo é feito, melhor. Quanto mais cedo descoberto, quanto mais cedo eu me coloco à disposição do tratamento. Até mesmo aceitar. Aceitar. Muitas vezes eu aceito, mas não quero que outras pessoas saibam. Então eu acredito que eu posso me curar sozinho e muitas vezes não procuro. Só quando a coisa já se agrava, já quando eu não consigo trabalhar. Por isso que geralmente aos 30 anos é a idade onde a pessoa vai buscar ajuda, porque já houveram muitas situações ansiogênicas, houveram muitos sofrimentos até esse tempo. Então, nesse período, geralmente, a pessoa já tem a maturidade, já precisa se instalar de alguma forma na sociedade, aí ela vai buscar ajuda. Agora, esse toque, esse transtorno, ele pode acometer na infância a pessoa ou ele pode aparecer também na fase adulta? Ele pode aparecer na fase adulta, mas na maioria das pesquisas, alguma coisa já houve na infância, algum indício já surgiu. E por não ser percebido pelos pais ou pela própria criança, isso só vem se revelado depois, geralmente lá pelos 12 anos, de 12 a 18 anos. Bom, doutora, tem uma participação de uma pessoa que não quis se identificar através do nosso WhatsApp, mas o relato dela é o seguinte: sempre quando chego de algum lugar, sinto vontade de lavar as mãos, principalmente quando uso o transporte coletivo. Isso pode ser considerado toque ou costume? É a mesma coisa? Eu acredito que pode ser apenas uma necessidade de higienização realmente, né? Porque isso é aprendido em todos os lugares que nós vamos, a saúde ensina isso. Você chega da rua, lave as mãos, você mexeu com dinheiro, lave as mãos. A gente tem que tomar cuidado para não generalizar, achando que já é uma doença, por conta de situações que eu tenho rotineira, que são normais. Agora, se eu demando de muito tempo e faço isso várias vezes, cheguei da rua, lavei as mãos, ótimo. Mas aí eu acho que minhas mãos não ficaram bem limpas, eu volto e lavo de novo. E de novo, aí já é preocupante.
Bom, doutora, a gente tem mais uma participação gravada dos nossos telespectadores, mas essa a gente vai descobrir no próximo bloco, tá bom? Já que o nosso bate-papo tá bem gostoso, daqui a pouquinho a gente vai falar mais a respeito desse diagnóstico e tratamento. Então você de casa, não saia daí que a gente volta já. Até lá!